Agora, nesse processo, né, em que o desenvolvimento está na base, né, da melhora de condições de muitos setores importantes na vida das pessoas, na vida do país, a saúde um deles, a relação público-privada. Na saúde, eu quero ouvir se isso é algo a se pensar mais seriamente em termos de ampliar parcerias entre o poder público, entidades empresariais. Isso pode gerar benefício para a saúde pública? Pode desafogar a rede pública ou é algo que preocupa? Eu acho que temos que resolver o problema do desafio do financiamento. Se não dá para ter mais impostos, nós temos que redirecionar o que nós estamos gastando de alguma maneira inteligente. Nós temos que responder ao desafio do arranjo do nosso modelo de assistência à saúde. Essa história de assistência médica supletiva de um lado, SUS do outro, é um equívoco. Nós temos que repensar isso e tentar criar sinergias entre o SUS e a assistência médica supletiva. Não tem jeito. Então, o desafio de você regular o sistema... Quando o senhor fala assistência médica supletiva... Assistência médica privada, nós chamamos de suplementar. Essa que é a supletiva, é a privada. O SUS, pela lei, é universal. Então, a privada, ela é suplementar. Entendi. Mas, quando eu olho ela como suplementar, eu perco a oportunidade de criar sinergias. Nós temos que voltar e rediscutir essa ligação da assistência médica privada com a assistência médica pública. Terceirização? Terceirização. Privatização? Privatização. Olha, o Estado moderno não é o Estado que faz, é o Estado que entrega. Então, esse é o segundo desafio. O primeiro é o desafio do financiamento, o segundo é o desafio do grande arranjo. E quando você fala em arranjo, significa entregar, não significa fazer. Foi-se o tempo do Estado fazedor. Hoje o Estado tem que ter a responsabilidade da entrega. Essa é a responsabilidade que nós temos que ter. Tem a questão da gestão. E tem um quarto capítulo que nós brasileiros temos pensado muito mal, esse quarto capítulo, que é dentro do setor saúde. Nós temos 10% dos empregos no Brasil estão dentro do setor saúde. 8% do PIB brasileiro é produzido dentro do setor saúde. Nós precisamos usar esse valor para construir sociedade. Nós temos que apoiar o desenvolvimento da indústria nacional na área de equipamentos, da indústria nacional na área de medicamentos, porque nós temos uma capacidade de exportar, de gerar empregos e valor para a sociedade dentro do setor saúde. Quer dizer, não podemos olhar a indústria só como sendo um bicho que serve para ganhar dinheiro em cima da doença do pobre. Não é isso. É também uma construtora de valor. Se a Suíça deixar de ganhar o dinheiro que ela ganha com royalties, ela fecha com royalties de medicamentos. Então, nós temos que incentivar. O Estado tem que ter um papel indutor na criação de uma capacidade nacional na área da indústria da saúde, que nós temos que olhar com outro olhar. Então, esses 4 desafios nós temos que enfrentar no próximo governo. E a CPMF? O governo atual, o governo Lula, se ressentiu muito da perda da CPMF e isso é alegado até agora como sendo da responsabilidade, né, de partidos da oposição, como uma irresponsabilidade. Os senhores entendem que a CPMF deve voltar? É necessário para a superação desses problemas que foram levantados, para a construção de um novo modelo, a criação de um novo imposto exclusivo para a saúde? Um tipo CPMF deve voltar? Isso, no mínimo, é discutível. Nós temos a carga tributária, talvez a mais elevada do mundo, ou se não, pelo menos a segunda. Colocar mais impostos para justificar o gasto em saúde, principalmente no momento em que o país tem um crescimento econômico, e o que mais se fala que é o crescimento econômico, seria altamente injusto se colocar mais um tributo a favor da saúde, mas tributando mais a população. Isso é extremamente grave e, no mínimo, é discutível. E toda a população discute. Tanto é que o resultado foi aquele em que a CPMF não foi aprovada. Mas o senhor acha que é discutível ou o senhor é contra mesmo? Não, porque está me parecendo que o senhor é contra. É discutível ou é contra? É contra Nós mesmo. precisamos de mais recursos. Se for CPMF, é um bom imposto. Porque é um imposto que ele redistribui renda. Porque é um imposto direto sobre o capital. Hoje, o que nós precisaríamos, por exemplo, é reduzir a taxa de juros. Porque hoje se gasta mais pagando juros do que
com a saúde. Então, se eu reduzir a taxa de juros, eu posso criar um imposto como a CPMF, que é um imposto progressivo, que é um imposto sobre renda, que não é um imposto sobre comida, como o ICMS, por exemplo, sobre o IPI. Então, esse é um problema do gasto público no Brasil. É um imposto justo? O gasto público no Brasil, ele repousa em cima de impostos regressivos, ou seja, impostos que punem o trabalho e não a renda. Nós temos que mudar esse perfil. Agora, para mudar esse perfil, temos que aumentar o imposto de renda ou criar a CPMF é um imposto sobre quem movimenta dinheiro. Pobre não movimenta dinheiro em banco, quem movimenta dinheiro em banco é quem tem. Né? E foi por isso que esse negócio não foi aprovado, porque quem tem consegue ser ouvido dentro do Congresso, quem não tem não consegue. Né? Então, nós vamos ter que aumentar o financiamento da saúde. Como nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso redistribuindo a carga tributária e tirando dinheiro de pagar juros para conseguir colocar dinheiro no social, e essa forma de fazer vai ser criando um imposto novo? Eu não tenho dúvida, nós temos que criar. A CPMF não era ruim, era boa ideia. Só que ela, de fato, a carga tributária brasileira, ela impede o desenvolvimento da sociedade porque diminui a capacidade de investimento da sociedade. O senhor concorda? O senhor partilha desse ponto de vista? Partilho, sim. A volta da CPMF pode ser uma boa, ou um tipo de CPMF? A derrubada da CPMF tem duas razões. Primeiro, vingança. A segunda é que rastreia dinheiro. A hora que você põe um carimbo no dinheiro, você pode pôr de 1 milésimo. Vai ter gente contra. Por quê? Porque o dinheiro fica marcado, onde ele pula. Você entendeu? Essa é a grande dificuldade de você ter um imposto desse. Como forma de arrecadação, é a mais barata que tem. Ela pode ter destinação reta, direta para o que ela se destina, ela pode ser recolhida diretamente para o Fundo Nacional de Saúde. Contraponto a isso, dentro do modelo, o que pode fazer um vereador de uma cidade, ou o prefeito de uma cidade, onde, de forma confusa, ele chama o SUS, como se o SUS tivesse um endereço em Brasília e o dinheiro fosse carimbado pelo presidente da República para chegar até lá. Então, hoje mesmo teve uma polêmica do Lula com o Serra em relação ao SAMU. Por quê? Porque o SAMU é marca nacional. Não quer dizer que ele está errado, é muito bem-vinda a ideia do SAMU, ajudei a construí-la. Só que quando ela vai para dentro de uma cidade e o governo é de oposição, ele diz, não, mas isso aqui veio do governo federal, não é verdade. Não é verdade. Então o SUS, ele é visto como algo que vem de fora. Quando você vai olhar como é composta a gestão e o financiamento do SUS, você vai ver que ele é compartilhado. Só que compartilhamento é uma ideia que não existe entre quase ninguém dentro de uma sociedade egoísta. Vai existir justamente entre políticos que são só se falam com a comunicação, se comunicam com as pessoas de uma forma demagógica. Então o que se quer? O que o parlamento quer? Que cada parlamentar tenha verbas que ele possa, de maneira pessoal, arbitrária, levar para o município dele. E nem sempre isso está em consonância com a necessidade local. Necessidade. Voltaria um pouco à CPMF, que caiu. Tem esses fatores que eles comentaram, mas caiu fundamentalmente porque não tinha garantia do que aquele dinheiro que era destinado para a saúde continuava a gestão. Continuaria sendo colocado. Boa parte da CPMF não foi usado na saúde, é isso que eu entendi. Então, e esse governo Lula também não fez nenhuma proposição para fazer essa correção. Não deu garantia que o dinheiro que estava indo para a saúde continuaria chegando à saúde. Então, como não existe uma ideia clara... E nem um certificado de garantia de que um novo imposto vá ter a destinação para a qual ele foi criado, ou seja, a saúde... E se for nos moldes que foi criado pelo Dr. Adib Jatene e que tivesse a garantia que aquele dinheiro realmente vai para a saúde e o que o governo já estava colocando seria mantido, com certeza toda a população aprova. É que não teve transparência e foi um jogo que não ficou claro para a população, por isso que caiu. Tem essas argumentações, mas não foram suficientes. Bom, senhores, nós estamos chegando ao final do programa. E aqui foram colocadas muitas coisas para reflexão, para pensar muito sobre elas. Eu gostaria, antes de terminarmos, que cada um, eu dou um minuto para cada um, para considerações finais, para um registro final daquilo que entenda que é relevante e que deva, sim, ficar, né,
cabeça de todos nós, para pensarmos, repensarmos e entendermos que caminhos devam ser trilhados para que aquilo que a Constituição brasileira, né, determina, que é a garantia de saúde pública com qualidade para todos os brasileiros, possa ser respeitado e cumprido. Começando, portanto, doutor Davi. Bom, eu acho que quem vai assumir o governo, tanto o federal como o estadual, assume um país muito melhor do que era há 10 anos atrás. Muito, muito melhor. Tanto em termos de organização, como em termos de recurso, de distribuição, de infraestrutura. Está faltando um monte de coisa, mas é muito melhor do que era, sem nenhuma dúvida. Os meios de comunicação, o acesso à informação, vai autonomizar as pessoas e elas vão brigar pelos seus direitos. As pessoas também tomarão conhecimento de que remédio mais remédio às vezes é veneno e vão passar a exigir dos seus médicos mais responsabilidades com o que fazem. É comum, com o aumento da população idosa, portadoras de múltiplas doenças, ele receber 3 ou 4 tratamentos. Mais que 6 remédios tem 82% de chance de esses 6 remédios causarem uma outra doença nesse sujeito. Então deveria ser proibido prescrever mais que 6 remédios, a não ser em situação excepcional. E isso, quando as pessoas dominarem essa autoridade, eles poderão se contrapor. Doutor Rui Tanigawa. Muita coisa há de ser feita. É inquestionável que, por mais que seja difícil a situação, mesmo diante de guerra, existe uma evolução. E nós estamos sentindo evolução. Mas só isso não é o suficiente. Nós estamos em um mundo que não se fala em velocidade, já fala em aceleramento. E diante dessa situação, nós temos que nos adaptar e a melhor maneira em relação à saúde, a conscientização da população, o povo sabendo, o povo exigindo, é fundamental. Não pode ser enganado por governo, por político. Chega. É fundamental a conscientização. A mídia faz parte desse jogo importante de esclarecer a população, o povo e cobrar os seus direitos. É a cidadania plena dessa população tão carente. Para encerrar, doutor Vecina. Olha, eu sou docente da Faculdade de Saúde Pública e dou aulas, curso de graduação. Começo meus cursos, são cursos de gestão, discutindo o SUS com os meus alunos. E pergunto a eles o que eles entendem por SUS. Alguns desses alunos dizem: professor, eu não sei o que é SUS e nem preciso saber, eu tenho um plano de saúde. Se essa for a disposição sua, nós nunca vamos ter um sistema de saúde que preste. Quem constrói o sistema de saúde, quem constrói uma nova sociedade, somos nós brasileiros. Você, nós, vamos ter que fazer essa nova sociedade. Não é ele, não é o político, não é o outro. É cada um de nós. Esse é o desafio para construir um Brasil melhor e um sistema de saúde mais adequado às nossas necessidades. E termina aqui em questão de hoje, que debateu os desafios do próximo presidente da República para cumprir a determinação constitucional de garantia de saúde pública de qualidade aos brasileiros. Muito obrigada aos senhores pelo interesse e pelo empenho nessa reflexão. Nosso agradecimento a você que nos acompanhou. E Em Questão estará de volta no próximo domingo. Uma boa noite a todos e até amanhã, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá.